Neste vídeo aqui, vou passar para você, contribuinte aí do outro ladinho, todas as orientações quanto à Portaria 950 agora de 2020. Você vai falar que portaria é essa, Adriana? É a portaria que regulamentou as informações correspondentes à medida provisória 905, aquela medida provisória que criou aí a nova modalidade de contratação de pessoas com idades entre 18 e 29 anos de idade. Já disponibilizei um vídeo aí para vocês inteirinho sobre este assunto da medida provisória 905. Ele está disponível aí no meu. Reforçar, né? A portaria ela veio regulamentar essas normativas lá em relação ao que foi publicado do texto da medida provisória 905. Vocês vão ver que não mudou praticamente nada, é claro, é apenas uma regulamentação, mas ela veio para esclarecer alguns pontos, né, que ficaram aí até um pouco duvidosos lá na medida provisória 905, apesar que ainda acredito que ainda ficou algumas informações aí não deixaram bem claro nessa portaria também não, mas nós vamos comentar sobre isso. Os comentários eu sempre deixo mais para o final, depois que eu passar o material aqui para vocês, por isso que é importante acompanhar até o finalzinho. Vai ficar um pouco mais longo este vídeo aqui, que eu vou passar as informações, praticamente todas as mais importantes desta portaria aí, 950, e depois no final farei mais algumas observações em relação aí a este assunto, que são aí, claro, opiniões minhas, né? O que eu vou passar aqui são informações efetivas para vocês. Tudo bem? Peço desde já que me acompanhem aí, né? Para que vocês possam assistir a esses meus vídeos tributários que estão aí no meu canal. Vários deles vão ser regravados para atualizá-los, mas tem muitos assuntos aí que podem ser úteis para vocês. Várias playlists, pode procurar por elas aí que vocês vão encontrar. E é claro que se estiver gostando do meu canal, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus colegas. Acione o sininho quando você se inscrever para ir recebendo vários comunicados. É claro que eu sei que tem várias pessoas que às vezes não têm interesse em determinados assuntos, então se vai lá, aciona o sininho, vai ficar recebendo provavelmente aí notificações que não é de seu interesse. Mas quando você estiver interessado em alguma coisa, que você tiver acreditar que eu possa estar disponibilizando, você vai lá, aciona o sininho sem problema nenhum, tá bom? Não vou ficar bravo, com certeza. Então vamos lá, portaria 950, ela foi publicada dia 13 de janeiro de 2020, tudo bem? Eu até falei que apesar que eu não citei, né, o mês que ela foi publicada, eu falei que a portaria 950 de 2020. Vamos lá. Ela edita normas complementares relativas aí ao contrato de trabalho verde e amarelo. Apenas estas informações que eu já falei, não há necessidade de ficar repetindo aqui, né? Considerando a medida provisória número 905, que é a que eu falei para vocês aí, ela é de novembro de 2019, vamos ver o que eles resolveram aí com esta informação. Veja o que diz o artigo 1º. Esta portaria dispõe sobre normas complementares relativas ao contrato de trabalho verde e amarelo, conforme previsto no artigo 18 da medida provisória 905. Tudo bem. Vamos começar a verificar aqui as condições de elegibilidade do trabalhador ao contrato de trabalho verde e amarelo. Interessante, Adriana, esse assunto, com toda certeza. Acho que é a parte até mais importante aqui. Vamos lá. O artigo 2º desta portaria está dizendo o seguinte: as condições de elegibilidade do trabalhador ao contrato de trabalho verde e amarelo devem ser observadas no momento da celebração do contrato, considerando dois pontinhos aí, vamos lá, vamos ver a primeira situação, observando o limite máximo de idade de até 29 anos. No final deste vídeo aqui eu vou fazer algumas observações importantes sobre este limite de idade, tudo bem? Por isso da importância de acompanhar até o finalzinho. Mas vamos lá, vamos ver o inciso 2, que deve ser considerado aí a caracterização como primeiro emprego do trabalhador. Primeiro emprego, você vai falar, Adriana, então se eu já trabalhava, fui demitida, não posso ser recontratado nessa modalidade? Não, não pode. A não ser naquelas exceções lá de aprendiz, de contratação intermitente, avulso, né? Contrato de experiência, aquelas situações não ficam caracterizadas como primeiro emprego, mas então se atentem a isso. Vamos ver o que está dizendo aqui o parágrafo 1º. Observado o disposto no inciso 1º do CAPT,
Fica assegurada a duração do contrato por até 24 meses? Sim, até 24 meses é o prazo que vocês terão aí para poder manter essas pessoas neste tipo de contratação. Aqui eu ressalto mais uma vez que eu tenho uma informação importante para passar para vocês no finalzinho aí do vídeo sobre este prazo de 24 meses. Mas tudo bem, vamos lá. Parágrafo 2º. A prorrogação do contrato de trabalho verde-amarelo pode ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2022 e enquanto o trabalhador tiver idade inferior a 30 anos. Tá vendo aqui que informação importante também, pessoal? Prestem atenção aqui nesta informação, que aqui que ainda está meio que duvidoso, né? Não ficou bem clara essa informação. Por quê, Adriana? Porque nós podemos observar aqui que está dizendo que a prorrogação poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2022. Aqui é para os casos de prorrogação. Então, se você já contratou nesta modalidade, fez ali a sua contratação, você só vai poder prorrogar ali este seu contrato com o seu empregado dentro daquele período até completar aquele prazo de 31 de dezembro. Aí você vai falar, Adriana, é aqui que está a dúvida? Sim, por quê? Porque está definindo aqui 31 de dezembro, mas o que vai acontecer? Se está definindo que é até esse período, né, até esta data, mas e quem estiver fazendo a primeira contratação lá para o meio do ano de 2021, por exemplo, ele não vai poder fazer um contrato ali, então, de 24 meses com aquele empregado? Será apenas daqueles restos de meses até completar 31 de dezembro? Eu entendo que não. Eu, Adriana, de repente pode ser que depois você do outro lado consiga me auxiliar melhor, né? Talvez vocês que são da área também aí, trabalhista. Porque eu entendo que a data para a contratação, sim, será até 31 de dezembro. Mas ali, se você contratou até aquele período, se você quiser contratar para 24 meses, para 12 meses que seja, tudo bem, eu entendo que não tenha problema nenhum. Agora, o que vale, que tem que observar aqui, que não estava claro na medida provisória 905, é em relação a esta definição aqui da idade inferior a 30 anos. Então, até este período, quando você estiver contratando nesta modalidade de 24 meses, você vai ter que observar a idade aí do empregado. Então, neste caso aí, sim, eu entendo que deverá ser observado. Então, quer dizer, se você está contratando ali para 24 meses, de repente o seu empregado falta um ano só para completar os seus 30 anos de idade, ali você já vai ter problema. Então, neste caso aí, sim, foi o que eu entendi, que tem que observar essa informação. Agora, quanto ao prazo, eu entendo que até 31 de dezembro de 2022, ali você vai poder contratar nessa modalidade, desde que respeitado esse período aí, certo? Tudo bem, vamos lá. Veja o parágrafo 3º. O prazo máximo do contrato de trabalho verde-amarelo é de 24 meses, incluindo as prorrogações. Fica até muito repetitivo, né? Mas é o que está aqui e eu preciso passar para vocês. Está na portaria. O parágrafo 4º diz que, para fins da caracterização como primeiro emprego, o trabalhador deve apresentar ao empregador informações da carteira de trabalho digital, comprovando a inexistência de vínculos laborais anteriores. Sim, é o que eu falei para vocês. Se teve o primeiro emprego, já foi registrado, teve carteira registrada ali, não poderá ser contratado nesta modalidade, hipótese alguma. A não ser as exceções aí que eu falei também, em relação lá a característica, que não fica caracterizado como vínculo empregatício, a contratação lá de experiência, o intermitente, né, o avulso. Então, fiquem atentos a estas informações aí, para que vocês não tenham problema. O parágrafo 5º diz que, para avaliar a caracterização de que trata o parágrafo 4º, o empregador deve desconsiderar exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês: aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente, trabalhador avulso. Neste caso, não tem problema se você já trabalhou nessa modalidade. Agora vamos lá. Para a aferição da média de que trata o artigo 2 da medida provisória 905/2019, serão considerados. Artigo 3º. Para a aferição da média de que trata o artigo 2º da medida provisória número 905, serão considerados: primeiro, todos os estabelecimentos da empresa e o número total de empregados a cada mês, correspondendo aí à quantidade de vínculos ativos no último dia daquele mês. Veja aqui o parágrafo 1º, informação importante aqui para vocês, hein? A média de que trata o CAPT poderá ser consultada por estabelecimento nos sites da www.gov.br ou nesse endereço aqui também vocês verifiquem.
Aí você vai falar, Adriana, como? Eu vou entrar lá e já vou verificar esta informação da minha média? Aqueles cálculos lá que teria que fazer? Sim, você vai verificar. Por quê? Quando você entrar nessas informações aqui, você vai se deparar lá com o portal do empregador. Ali vocês vão acessar, vão verificar a média, porque ali estarão disponibilizados os empregados, que é o CAGED. É o CAGED que fornece as informações ali da parte de registros, né, de funcionários. Então, podem acessar lá. O que vocês vão ter que tomar cuidado é que, ao acessar, você já vai verificar qual é a sua média de funcionários ali naquele período. Então, você vai ter que tomar cuidado que, se aparecer determinada média para você em relação aos seus funcionários, você só vai poder contratar a partir daquele período, daquela média. E observando também, tem aquelas outras situações de exceções, de 2 funcionários até o número de, para quem possui 10 empregados aí, podendo contratar 2 funcionários. Estas observações vocês assistam depois lá o outro meu vídeo completo referente a esta medida provisória, porque se eu for entrar em detalhes aqui, vou ficar mais 1 hora de novo aqui, não é o intuito. Tudo bem? É passar as orientações para que vocês vão atrás das informações. Vamos dar continuidade. São considerados novos postos de trabalho as contratações que tornem o total de empregados da empresa superior à média de que trata o CAPT. Parágrafo 3º. A consulta que se refere ao parágrafo 1º será realizada mediante uso de certificado digital. Você vai ter que ter o certificado digital para entrar lá para você verificar essa média que eu acabei de passar para vocês aí, as orientações. Descaracteriza a modalidade de contrato verde e amarelo. O que vai descaracterizar, Adriana? Vamos ver o que diz o artigo 4º. Descaracteriza a modalidade de contrato verde e amarelo a contratação de trabalhador em desrespeito às regras de equiparação salarial de que trata o artigo 461 do decreto 5452, depois vocês vão lá e deem uma olhadinha, por gentileza, ou de trabalhador cujo piso salarial da categoria ou salário profissional for superior a um salário mínimo e meio nacional. Por que isso, Adriano? Porque, de acordo com esta medida provisória, ficou definido que, para contratar nessa modalidade, o empregado poderá ganhar apenas até um salário e meio nacional, salário mínimo e meio nacional. Por que nacional? Porque sabemos que tem estados aí que normalmente editam ali o seu salário base para aquela sua função, para aqueles seus empregados, né, para determinadas atividades. Mas o que vai valer aqui é o salário base nacional. Do pagamento das parcelas, Adriana, importante? Sim, e muito. Vamos prestar atenção aqui. O pagamento das parcelas está no artigo 5º desta portaria. O pagamento das parcelas a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º da medida provisória 905 será mensal, salvo acordo entre as partes que estipulem um prazo menor. Vamos dar continuidade. O parágrafo 1º está dizendo que as parcelas referidas no CAPT são devidas ao empregado independentemente do número de dias trabalhados no mês. Se contratou, Adriana, contratei só para 15 dias, mesmo assim eu vou pagar aquelas verbas que estão aí no inciso 1, 2 e 3 lá do artigo 6º? Sim. Proporcional, mas vai pagar sim. Tudo bem? O parágrafo 2º diz que em casos de celebração de acordo entre as partes, estipulando prazo menor de pagamento, não haverá alteração do mês de referência para fins de recolhimentos fiduciários, tributários e previdenciários, com toda certeza. Os empregados contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo têm direito ao gozo de férias, Adriana? Quero saber desse assunto, me interessa. Vamos ver, né? O artigo 6º está dizendo o seguinte: os empregados contratados na modalidade de trabalho verde e amarelo têm direito ao gozo de férias, devendo ser observadas as disposições contidas no decreto 5452 de 43, que é a nossa CLT, exceto quanto à forma de pagamento das parcelas previstas no artigo 6º da medida provisória 905. Nós vamos passar por elas, mas ali fala da sua remuneração, terço de férias, o seu 13º, né, que você vai estar recebendo antecipadamente aí. A antecipação da indenização sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço. Vamos ver aqui. Está no artigo 7º aí desta portaria. A antecipação da indenização sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço do FGTS, acordada entre o empregador e o empregado na forma do parágrafo 1º do artigo 6º da medida provisória, depois você vai precisar dar uma olhada de novo para relembrar, deverá ser paga diretamente ao empregado, sem necessidade de depósito em conta vinculada. Adriana. Mas vamos lá. Prestem atenção aí no parágrafo único. O valor a que se refere o CAPT deverá ser obrigatoriamente discriminado na folha de pagamento. Viu?
Tudo bem. Então, neste caso, aquela indenização que, se caso você negociar com o seu empregador, você vai falar, mas que negociação é essa, Adriana? Assista ao meu vídeo lá, vai lá no vídeo que eu falo sobre a medida provisória 905, eu explico com detalhes sobre este assunto, não dá para repetir aqui, mas para que vocês entendam é que se houver uma negociação entre essa multa do fundo de garantia, o empregado receberá pela metade, no caso receberá 20% ao invés de 40%, se houver esta negociação entre empregado e empregador. Mas tem algumas situações aí que vocês precisam observar depois. O que está dizendo é que nessa situação, este valor dessa multa não precisa ser feito depósito dela, que você vai receber, vai receber se houver este acordo, junto ali com as demais remunerações que você terá o direito de receber mensalmente ali, não havendo necessidade de fazer o depósito, mas tem que estar discriminado aí na folha de pagamento, junto com as outras remunerações. Havendo concessão ou transformação do contrato de trabalho verde e amarelo em contrato de trabalho por prazo indeterminado, o que vai acontecer? Vamos saber. Está previsto aqui no artigo 8º. Havendo conversão ou transformação do contrato de trabalho verde e amarelo em contrato de trabalho por prazo indeterminado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º ou do parágrafo 2º do artigo 16 da medida provisória 905, o empregado ele fará jus. Primeiro, ao gozo de férias, após 12 meses de trabalho, nos termos do artigo 134 do decreto 5452, remuneradas com base no salário devido no mês da concessão e abatidos os valores recebidos de forma antecipada a título de férias proporcionais com um acréscimo de 1/3. Sim, porque você vai receber, esta é uma das informações que estão aí que você vai receber todos os meses, faz parte lá do artigo 6º, né? O inciso 2, você também terá direito ao 13º salário pago da seguinte forma. Primeiro, adiantamento até o mês de novembro, correspondente à diferença entre a metade do valor do 13º, considerando o salário recebido do mês anterior, e os valores recebidos antecipadamente aí nos correspondentes meses relativos ao 13º salário proporcional e pagamento até o dia 20 de dezembro, correspondente à diferença entre o salário do mês de dezembro e os valores já recebidos a título de 13º salário. É claro que aqui, quando eu estou fazendo essa leitura para vocês, eu sempre faço os meus comentários, mas para quem atua já na área, no dia a dia, sabe exatamente o que eu estou passando aqui de informações para vocês. O inciso 3 diz que na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, após a conversão de que trata o caput, que eu acabei de falar para vocês, a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS previsto no artigo 18 da Lei 8.036 de maio. Vamos ver o que vai acontecer aí nesta situação, que é nós falamos no caso de demissão. Primeiro, o empregado terá direito ao montante dos depósitos do FGTS realizados a partir da data da conversão ou transformação para o empregado que fizer acordo. E para o empregado que fizer acordo de pagamento antecipado que se refere ao parágrafo 1º do artigo 6º da MP 2019. O que está dizendo é claro que se ultrapassar aquele limite lá da contratação, se extrapolar aquele período, você entrar nas regras vigentes, você passa a ter direito a receber ali aquela sua multa com base nos 40%, é claro, e está dizendo aqui que vai descontar aí o que você tiver feito, dependendo da negociação antecipada, pelo menos é o que eu entendi aqui. B, o montante dos depósitos do FGTS realizados a todo o período de trabalho para o empregado que não fizer acordo referido na linha A deste inciso. É exatamente isso aqui, né? Então, se você não fez aquele acordo de receber antecipadamente aqueles 20% lá proporcional todos os meses, não houve aquele acordo entre empregado e empregador, neste caso você entra aí nas regras normais, né? E terá o direito aí aos seus 40%. É isso que está dizendo aqui. Ocorrendo a rescisão contratual, é devido o pagamento. Vamos ver. No artigo 9º está dizendo que é o seguinte: ocorrendo a rescisão contratual, é devido o pagamento. Vamos ver quais são. Primeiro, o saldo de salário e demais parcelas salariais com base no valor do salário mensal do mês da rescisão, claro. Das parcelas de férias proporcionais com acréscimo de 1/3 e do 13º, que não tenham sido antecipadas. Nós já vimos que o empregado vai receber ali antecipadamente todos os meses esses valores proporcionais, não é opcional, vai ser obrigatório. E do aviso prévio indenizado quando for o caso. E da indenização sobre o saldo do FGTS, que se referir ao inciso 1º do artigo 10 da medida provisória 905, em conta vinculada do trabalhador em caso de rescisão antes do término da vigência do contrato por iniciativa aí do empregador. Parágrafo 1º.
Independentemente do motivo da rescisão, não é devida a devolução ao empregador dos valores das parcelas mensalmente recebidas relativas ao 13º e às férias proporcionais a que se referem os incisos 2 e 3 do artigo 6º da medida provisória 905. O fato de você, empregado, estar recebendo antecipadamente aí essas suas verbas rescisórias, essas verbas, né, remuneratórias, vamos chamar de verbas remuneratórias todo mês, e dependendo da dispensa aí por parte do empregador, não quer dizer que vai ter que devolver esses valores, tem que observar essa informação. O parágrafo 2º diz que a ocorrência de rescisão com férias pendentes de gozo ou com período aquisitivo incompleto não muda a natureza remuneratória dos valores pagos mensalmente relativos ao inciso 2 e 3 do artigo 6º da medida provisória. Tudo bem, Adriana, já entendi. Eu coloquei aqui para vocês, que só para reforçar, que são essas as remunerações que está definido no artigo 6º. É a remuneração do seu salário no mês, 13º salário proporcional e as férias proporcionais com um acréscimo de 1/3. São considerados submetidos à legislação especial os trabalhadores. Está no artigo 10. Para efeito disposto no artigo 10 da medida provisória número 905 de 2019, são considerados submetidos à legislação especial os trabalhadores de que alude o artigo 7º do decreto 5452. Eu já até disponibilizei um vídeo aí para vocês falando sobre este assunto, hein? Veja aqui o artigo 17. É vedada a contratação sob modalidade que trata esta medida provisória de trabalhadores submetidos à legislação especial. Quem são, Adriano? Os domésticos, os rurais, funcionários de entes aí que atuam com a União, com o Estado, Distrito Federal, município, servidores de autarquias, empregados de empresas da União, atividades de direção e assessoramento a partidos políticos, tem outras atividades, vocês deem uma olhada depois lá nesse artigo 7º da nossa CLT 5452, que vocês vão identificar. Estas atividades, elas possuem legislações próprias, específicas, por isso que elas não podem entrar aí nesta modalidade de contrato verde-amarelo. Constatado o descumprimento das regras da modalidade do contrato de trabalho verde-amarelo, vamos ver o que vai acontecer. Está no artigo 11. Constatado o descumprimento das regras da modalidade do contrato de trabalho verde-amarelo, este contrato será desconstituído a partir da data de início da irregularidade, sendo devida todas as verbas, encargos e tributos relativos ao contrato de trabalho por tempo indeterminado. O artigo 12 define que esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Rogério Marinho, responsável, né? Uma fase de lutar sempre desistir jamais. E aqui vou fazer algumas observações que eu acredito serem importantes, mas não vou me estender muito, já falei bastante. Tomem cuidado, pessoal, com esse tipo de contratação nesta modalidade, contrato verde-amarelo. Vocês precisam respeitar todos os atos normativos aqui passados para vocês. Haverá penalidades muito altas. As multas, depois vocês podem dar uma olhada lá na medida provisória 905, elas vão direcionar vocês para o artigo, acho que é o 634A da nossa CLT, que vai te direcionar para um outro embasamento legal que vai te mostrar quais são os valores dessas multas. As multas houve alterações que vai entre R$1.000 até R$100.000, dependendo do tipo de infração. Muito cuidado, se atentem a isso e fora essa situação, vocês, empregadores, podem e devem aí dar uma oportunidade para as pessoas poderem contrair o seu primeiro emprego, ter o seu registro em carteira. Sabemos aí que vai ter, por exemplo, por parte do empregado, de repente ele não vai receber o fundo de garantia no percentual de 8%, vai receber a 2%, mas por outro lado ele está tendo aquela oportunidade aí de ter aquele primeiro emprego, que nós sabemos que é muito difícil, às vezes as empresas não dão uma oportunidade. Por outro lado, as empresas vão ter isenções de tributos da parte patronal, aqueles 20% elas não vão recolher, valor do salário e educação, aqueles recolhimentos lá para as outras entidades, elas ficaram isentas desses recolhimentos. E, por outro lado, também os empregados vão poder receber aí valores remuneratórios antecipadamente todos os meses, pode usar aquele dinheiro, fazer uma programação, um investimento. Então, assim, eu acredito que vai ser bom tanto para o lado do empregado quanto para o lado do empregador, mas desde que respeitados aí ambos os lados desse tipo de contratação. Tudo bem?
Vamos lá, Adriana, chega. Você fala muito, 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 mas tudo bem, eu entendo que você está me passando aqui, por isso que eu gosto e compartilho todos os seus vídeos com os meus amigos, com os meus colegas. Eu sempre estou indicando você aí, porque eu acredito que você está nos auxiliando e por isso eu sou muito grata. Fiquem com Deus, um abraço.